começa agora o Pode Prazer, podcast onde prazer é permitido. Sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra, especializada em saúde da mulher. E eu sou Daniele Malini, psicoterapeuta corporal, mentora do projeto Biotantra, especializada em traumas e sexualidade. A gente falou no último episódio sobre não monogamia. Foi um papo longo, complexo, conceitual, cheio de história. Mas agora a gente vai para a parte que a gente mais gosta, a prática, Dani. Pode prazer? Ai, pode, A 1, a 2, a 3, a 4. Ai, tudo isso aumenta muito! Mas peraí, que tipo de prazer? Ah, todos. Todos. Ai, gente, fala isso, eu já lembro daquela série. Quem assistiu Sense8? Ah, Eu adoro falo que eu Sense8. romantizo a putaria por causa daquele episódio, daquela série, gente. Assistam Netflix. Depois a gente vai colocar aqui na descrição. Mas e aí, será que é sempre gostosinho daquele jeito? Emocionante, vibrante, tudo artístico? Mas o quê? A troca, os E prazeres? Mas peraí, quem não assistiu? Troca o quê? Do que você tá gente, falando? Eu vou deixar vocês curiosos. Curiosos. Então, a gente falou sobre a não monogamia de uma maneira muito sociológica e cabeçuda. Eu acho até engraçado que eu vi um humorista esses dias, que ele tava falando, vocês são juntos, não sei o quê, aí caiu no papo da não monogamia. Ele falou, nossa, eu acho que vocês pensam mais do que transam no fim, né? Fica aí discutindo conceitos, né? E onde está o prazer nisso tudo? Como se aplica? Você sente, você que trabalha com casais, já está aparecendo isso nos consultórios? Já viu o pessoal pensando em novas possibilidades, por exemplo, um relacionamento aberto? Olha, é que vem muitos conceitos na minha cabeça quando primeiro você fala de prazer, né? Tá, E aí depois eu gostaria da gente mergulhar nisso, tá. que faz parte dos acordos, né? Mas relacionamento aberto, vamos a esse, então. Todo mundo acha que relacionamento aberto é o mesmo preconceito da não monogamia. Ah, então significa que vai abrir, vai transar com todo mundo, que simplesmente ele vai ter mais prazer que eu, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, até para chegar em consultório isso, já tem um baita tabu, Olha literalmente, porque, tipo assim, eu vou chegar aqui dizendo que eu quero uma relação aberta para dar mais autorização para ele ainda me trair. Então, o que a terapeuta vai pensar de mim? Isso rola, Tá. absurdamente. E tipo, não, eu quero pedir para abrir a relação, mas não é por nada não, mas pode ser só para mim? Então, abrir a relação, o que é abrir a relação? Será que tá sempre nesse conceito de abrir é sair para transar só? O que é isso? Todo mundo pode, não pode? Ou tem que ser assim? Tem que estar todo mundo junto, não tá, tem que estar separado? Tem que dar relatório? Exatamente. Então, é incrível como parece assim um campo bem minado, cheio de espinho, que as pessoas não querem nem encostar. E continuar com um acordo velado de tipo, vai por aí, eu vou por aqui, e depois a gente finge que ninguém fez nada disso pra manter as coisas. Uhum. É interessante você trazer, né? Porque quando se fala disso e quer vivenciar, é mais importante ainda que vá para terapia para trabalhar tudo que borbulha. É o que a gente estava falando. Uma pessoa que ela se dispõe sozinha a mergulhar na não monogamia, porque isso é possível. Uma vez eu falei, eu sou não monogâmica. Ele, mas como que é ser não monogâmica solteira? Aí eu tive que falar, então, eu estou desconstruindo a minha forma de me relacionar com o mundo e tudo mais. Então, a pessoa sozinha já precisa, né, para lidar com os ciúmes, disso que você estava trazendo. Tem uma série de coisas, capacidade de falar, de se posicionar. Tem uma série de coisas que tem que trabalhar na terapia. E em casal, muito mais, né? Porque a gente vê muitas histórias do pessoal, anos junto, abre a relação acaba. Provavelmente você vê muito disso, né? Oh! Porque não entrou no primeiro passo da conversa, né? O que é permitido, para quem é permitido, o que cada um dá conta, né? Então vamos lá. O que mais acontece é: vamos abrir a relação. Vamos abrir a relação. Aí você sai para transar com um, eu vou sair para transar com o outro. E aí daqui a pouco você sai para fazer isso de novo, e sai para fazer isso de novo, e aí vai virando assim. Daqui a pouco
as emoções começam a aparecer. E digo que aparece até na primeira vez já, né? Uhum. Mas como assim? Eu abri a relação, então ele encontrou alguém que hoje ele vai querer sair. E eu ainda não encontrei. Eu vou ficar aqui em casa sozinha enquanto ele sai por aí pra se divertir, transar e ser feliz, e eu aqui chupando o dedo. Exato. Aí vem todo aquele arsenal do abandono, do desamparo, da rejeição, do não merecimento de amor e prazer. E aí vai, todos os monstrinhos da caverna surgem. E quando o outro chega, ele também, e agora? Eu saí, o outro não saiu, meu Deus, e agora eu me sinto culpado de ter prazer, e essa pessoa que eu amo e tem uma relação não. E agora como é que eu lido com isso? E aí começa a ter culpa por ter tido prazer. E aí começa aquela guerra velada fria que eu Uhum. chamo, As né? vinganças, né? Pequenas vinganças. Porque ninguém senta Uhum. pós isso, né? Tá bom, a gente abriu a relação e o acordo é: hoje você encontra alguém, eu encontro alguém, depois a gente volta e conversa como ficou isso. Uhum. Não, ninguém faz isso, né? Vai levando os monstrinhos até uma hora acabar. Uhum. Então, se isso já acontece na primeira vez, nossa, a gente fez esse acordo, né? Então, talvez você não precise me contar, ou talvez você queira, e eu queira ouvir também sobre como foi, mas o mais importante é o que surgiu disso tudo, qual o resultado ferveu em mim. Porque toda desconstrução, até dessa própria estrutura, Exato. mexe com todos os meus códigos internos. E eu consigo me vulnerabilizar e conversar isso com o outro? Exato. Olha, eu realmente percebi que quando isso aconteceu, eu fiquei insegura, eu fiquei assim, eu fiquei assado, eu vou precisar lidar com isso. Eu sei que você não fez nada proposital, foi nosso acordo. Então, a necessidade de realmente trazer à mesa e depois cada um colocar como se sente e ver se dá conta de continuar o acordo é o passo mais importante, porque senão o término da relação é fato. Nossa, e você falando, né, a não monogamia em suas múltiplas aplicações, ela escancara essa coisa de refletir o quanto as relações refletem nossos conteúdos internos, né? Então você está trazendo aí, às vezes, coisas muito antigas. Então eu lembro que quando, sei lá, eu sofri me separando, sofri por ciúmes, e aí eu fui tentar lembrar a primeira vez que eu tinha sentido ciúmes. E eu lembrei do meu irmão, eu tenho um irmão 3 anos mais novo, entrando no carro, bebezinho no colo, e eu senti a mesma sensação de ciúmes que eu tava sentindo ali com o meu parceiro, que eu tava me sentindo traída, nananana. Então, olha, já reflete naturalmente. E aí a gente meio que tá se expondo aos gatilhos. Então, hoje eu até entendo quem, não quero nem olhar pra essa história de não monogamia, porque tô aqui na minha bolha segura. Porque revela tudo isso debaixo do tapete, né? Exato. E muitas vezes a negação de tentar se colocar numa relação aberta é justamente para não ter que lidar com tudo isso. Uhum. Só que quanto mais a gente pressiona para baixo, mais isso fermenta. Exato. E uma hora explode. Então a relação vai terminar só porque abriu? Não, ela pode terminar justamente por você abafar tudo isso aí embaixo e não conseguir lidar com tudo isso. E nem toda relação aberta funciona da mesma forma. Uhum. Tem uns que fazem vários combinados. Quais os combinados você já ouviu? Conta aí pra gente. Nossa, eu tenho um casal de amigos que eles são incríveis, assim. Eles têm uma relação aberta, né? Ela fala: não, não quero ouvir, não quero relatório, tá tudo bem. Mas aí você vai percebendo, e aí é legal a gente trazer esse ponto de que a relação aberta, ela não quer dizer que ela não é monogâmica. Aí vai a bomba na cabeça de vocês. Ops. Não é porque a gente tá enfiando um monte Por isso, lembra que a gente falou lá no último episódio? Não é porque eu pratico a não monogamia que eu tenho que ter um monte de parceiro. E não é porque eu tenho um monte de parceiro que eu sou não monogâmico. Porque a gente tá falando mais uma vez de estruturas. Então, esse casal eu acho maravilhoso, por exemplo, a descentralização, porque ela, sei lá, tá num evento, só lá de mulheres, ela fala, ela não liga pra perguntar, olha, eu posso ir no bar com as minhas amigas? Ela, eu estou aqui. E aí ele tá lá no outro bar. Aí ela tá viajando, ele tá viajando. Eles estão. E eles vão vivendo esse amor, esses afetos, que não necessariamente tem a ver com sexo,
de maneiras muito diferentes e vão se nutrindo e se encontram. Então, ela não sai tanto, ele acaba tendo mais experiências, mas ele fala que ele volta para casa com muito mais desejo por ela, muito mais tesão, muito mais vivo. Então, ele meio que. Há uma hierarquização? Ah, porque ela veio antes. Eu acho até difícil. Uma coisa é eu começar um casamento, uma relação agora, que eu me considero não monogâmica, e já aviso para essa pessoa: olha, eu tenho vários afetos. E outra coisa é, eu já sou casada há 20 anos, então é difícil fugir do ideal de não hierarquização. Acho que é um respeito mínimo daquela pessoa que ficou 20 anos com você na vida, né? Mas eles vão vivenciando isso. Já foram em swing? Já foram, mas não é porque eles eram abertos que lá eles vivenciaram. Então, viver o swing, a vida liberal, abrir a relação não tem a ver necessariamente que é uma relação não monogâmica, mais uma vez, é sobre estrutura. Mas é um começo, né? Mas peraí, me explica então, ó. Como eu posso viver uma relação aberta e ser monogâmica? Ou tá na estrutura monogâmica? Como pode? Conta aí. Com os relatórios, por exemplo. Ai, ouviu essa? A monogamia é um sistema de controle. A gente precisa. Vamos tentar resumir. É um sistema de controle. Então, adianta você ir lá e falar, eu sou. Sei lá, tem outras pessoas, mas eu tenho que avisar com quem eu fui, a hora que eu fui, onde eu fui, o que eu tô fazendo, se eu gostei mais, se eu gostei menos. Se essa pessoa... Aí, a pessoa que tá ali recebendo o relatório, exigindo o relatório, você vê que é uma criança. Ela só abriu a cerquinha pra pessoa sair, ir lá, viver uma coisa gostosinha e depois voltar pra mim, pro meu controle. Então, é sobre isso. Eu posso namorar com 5 pessoas ao mesmo tempo, mas eu tô me submetendo a 5 relações monogâmicas ao mesmo tempo. Então aí faz sentido quando alguém vira pra mim e fala: ai, que isso, não dá pra eu ser não monogâmica, eu não dou conta de um. Claro, você vai querer viver 5, a mesma estrutura, do mesmo jeito, com a mesma posse, com a mesma pressão, com o mesmo tudo, nem eu quero. Agora, a não monogamia, ela abre essa possibilidade de entender que, cara, se nem a minha íris, a minha impressão digital é igual, como que eu vou exigir amar ou ser amada da mesma forma, do mesmo jeito? Eu sou amiga com você de um jeito, mas tem outra amiga que eu sou de outro. E aí a gente está falando de ser biológico. Não é mais sobre uma estrutura racional e mental que a gente está tentando fazer, como faz um slam, por exemplo, que a gente falou lá, né, no outro casamento. Eu dou um anel, é fácil eu dar um anel para todo mundo igual. É um produto. Mas como eu vou medir, mensurar se eu tô dando atenção igual para todo mundo? Eu vou marcar a hora, tipo, eu faço com minha sessão de terapia? Aham. É louco você falando, né? Porque a gente acredita ainda na abertura da estrutura sendo uma nova estrutura. Exato! Rígida. Exato. Sem sentido algum. Então, tem muita gente que fala assim: ah, então tá, vamos abrir a relação. Eu vou trazer esses fatores para ajudar a Legal. todo mundo pensar e refletir. Eu vou abrir a relação trazendo uma pessoa para nossa cama. Então, a gente vai convidar uma nova pessoa para integrar uma experiência sexual com a gente. Sim. Porque tá tudo sob controle. Exato. Eu vou estar junto, a gente vai estar vendo, vai estar tudo certo, tá tudo ok. Mas, gente, eu não sei se vocês já viveram isso, mas eu me recordo, assim, de daqui a pouco... Mas peraí, mas você não me dá isso, eu peço pra você me dar e você não me dá, e você tá dando pro outro. Exato. Não, mas peraí, eu peço pra você fazer isso aqui pra mim e você nunca faz. Daqui a pouco você tá fazendo ali pro outro. Não, mas peraí, você ali fez mais a posição que eu peço e você não faz? Com a outra ali? Comigo não. E aí daqui a pouco começa um negócio de puxar a corda, um cabo de guerra, uma briga. E aí fala que não dá certo, tá vendo? Não dá certo. O problema é trazer alguém para nossa cama. Exato. O problema é abrir a estrutura. E não todo esse controle, conceito doloroso que tem ainda aqui dentro, de não saber fazer negociações e conversar. Não, então tá. Então a gente vai fazer outro acordo. Então não deu certo esse, né? Então a gente vai para casa de swing, uma nova forma de abrir a relação. Todo mundo às vezes quer começar por aí, né?
Mas aí daqui a pouco, de novo, começa o campo da comparação, daqui a pouco começa todos os campos de dores surgir à tona. E aí daqui a pouco, para recompensar isso, vamos lá no centro, na cama central, Uhum. dar o show, provar que a gente é foda. Sim. E aí começa um negócio que, tipo, a gente provou que é foda, mas eu saí dali sem tesão nenhum, sem prazer nenhum. Performance, né? Pela Bingo. performance, é muito mecânico, né? Então, toda essa rigidez, esse mecanismo, ele literalmente não vai dar certo. Uhum. E aí a gente responsabiliza as formas de abrir ou Sim. abrir. Sem falar que, ainda trazendo essa diferença também, não, você só pode. Aí você vê o sistema de controle, né? A gente vai abrir nossa relação, mas só vai trazer mulher pra dentro dessa relação. Um casal hétero, né? Cis, ele é hétero. Então só pode abrir se tiver outra mulher, outro homem não. Então vocês percebem que não mudou nada o sistema de controle? Ainda tá tipo um homem que ele tá com duas mulheres pra servir ele, ou enfim, pra Ah, satisfazer os desejos dele. Então não adianta. Né? Já que, ok, é um espaço de experimentação, acho que é importante vivenciar. Mas, se vai continuar no controle, isso vai ser mais um elemento bombástico para fazer surgir tudo isso que você falou, né? Aquele monte de monstro que estava lá dentro da caixa de Pandora, do que uma experiência satisfatória. E aí vai julgar o movimento. você me fez lembrar que teve um rapaz que eles estavam num relacionamento, né? Um casal hétero. E aí ela trouxe o convite e tal. Aí ele aceitou meio assim, né? Vamos experimentar. E aí a primeira vez ela saiu, ele ficou em casa jogando videogame, feliz da vida, comeu tudo que ele queria e não queria, dormiu, apagou e foda-se, né? E aí ela voltou, e ele falou que tava tudo ok. Aí chegou um dia, foi a vez dele de ir pro bar com os amigos, tal, e rolou ali uma paquera, tal. E aí ele viu que ia dar match aquele dia. Ele falou: ai, ai, ai. E aí, o que aconteceu? Nesse dia, deu match. Ele foi para casa dela e ele só acordou caído na cama no dia seguinte, com roupa, com roupa. E aí ele falou assim: sabe o que eu me dei conta? Que eu me senti tão inadequado, tão culpado de estar fazendo aquilo, Hum, que eu enchi a cara para não fazer nada. e é literalmente, a gente não gosta de usar essa palavra, mas a autossabotagem, né? Então, o que realmente a gente dá conta, às vezes a gente precisa ir a campo para entender, né? E depois eles precisaram sentar e conversar no setting e olhar um para cada do outro e falar assim: nossa, foi assim para você? Nossa, para mim foi assim. Uhum. E aí eles se darem conta de que, tipo, uau, o que é a fantasia da relação aberta e o Exato. que é viver a relação aberta e quais são os frutos que vão dando a cada momento. Uhum. Tanto que por isso que eu brinquei lá no começo, falei de Sense8, que eu meio que romantizo a putaria, né? Fui poucas experiências liberais, mas as que eu tive, que eu vi, ainda achei mecânico, ainda achei superficial, ainda achei performance, né? Às vezes a gente performa só lá pro parceiro, pra parceira, mas é um espaço que performa para muita gente. E tudo bem, pode ter prazer nisso tudo também, né? No se ver, no se exibir, enfim, no ver o outro. Tem toda uma complexidade, né? A gente sabe que a sexualidade é um campo, né, incrível, um universo e que, infelizmente, eu falo infelizmente, mas por exemplo, a casa de swing é o único espaço liberado para a gente vivenciar e explorar isso. Não é o mais adequado? Não é, mas liberado oficialmente, que tem lá, tem alvará, que eu posso. Eu sei que vai ser seguro, que isso é importante a gente dizer também, porque tem muita gente que não vai, que acha que vai ser invadido, assediado, mas uma balada liberal é muito mais respeitosa que uma balada tradicional, Oh, tem muita não é? segurança. Oh, Então, ainda é o único espaço de experimentação onde a sexualidade pode ser vivida de maneira liberta, mas também a gente não pode romantizar, né? Ainda tem muita coisa ali acontecendo nos bastidores e a gente precisa ir ficando atento, né? Consciente, que nem você falou. Eu fico imaginando que é igual o processo de terapia de casal. Primeiro a gente tem que fazer terapia individual,
para se entender, né? E depois ter o momento dos dois juntos. É isso que funciona? Como que funciona aí? Não primeiro, mas é importante que cada um se conheça antes para poder conseguir trabalhar a relação? Depende muito da entrega de cada um, sabe? Tá. Existem pessoas que literalmente assim vão para terapia de casal para se olhar na relação. Então, Tá. super funciona ser a primeira. Legal. Mas enquanto o dedo tá apontado para o outro, aí você realmente precisa de um setting terapêutico individual para você aprender a exercer esse auto-olhar Uhum. e a sua responsabilidade na sua relação e na relação com o mundo, com o outro, para você conseguir realmente estar inteiro nesse setting a dois, né? A Uhum. três, enfim, não sei como é a relação de cada um, mas é por aí. Então, gente, para vocês entenderem, hoje a gente tentou trazer um pouco mais de prática mesmo, do que é possível fazer, não fazer. Hoje já existem, né, na internet, diversos trisais, por exemplo, que é um começo. Tem uma série, de novo, Aham. não tô fazendo propaganda do Netflix, gente, mas vou fazer o quê, né? Netflix tem uma série chamada Eu, Tu, Ela, Olha aí. de um trisal. Talvez ajude Uhum. a trazer ideias, A gente né? ainda não falou do poliamor, né? Do pessoal que. A gente falou do Uhum. swing, mas também swing é diferente. Às vezes é mais uma experiência de polifudência deliciosa, como a gente fala. Mas tem pessoas tentando, né? Viver o poliamor, relações, viver numa casa cheia de pessoas, não tem? Eu acho incrível que sim. E aí tem até a experiência de uma amiga que ela chama as pessoas dos meus afetos, Uhum. né? Que ela vivencia o poliamor. E ela fala: Uau, como é realmente a cada relação ter profundidade, porque eu quero vivenciar isso de uma forma inteira. Eu Uhum. não quero só estar nesse lugar, não, que é certo ou errado, de sair Sim. só transando, mas eu quero entender como é nutrir um jardim de amor, né? Exato. De afetos, de trocas íntimas, sexuais, mas outros tipos de trocas também, como dor, né? Como angústias do dia a dia, correria. Então, eu acho belíssimo quando ela traz esse lugar, tipo, nossa, hoje eu conversei com meu afeto, tal, vivenciei isso. Hoje eu conversei com meu outro afeto, vivenciei aquilo. E é bonito de olhar esse lugar, né? Porque aí eu falo, caramba, existe uma sociedade tentando realmente aprender Exato. sobre poliamor, né? Uhum. Vivenciar essa estrutura de uma forma assim, de liberdade, de amorosidade, de prazer Uhum. intenso e de responsabilidade. Sim. Sim. Então é belíssimo. Está indo dessa caixa do amor romântico tóxico, né? Exato. Então, o que você traz aí é um amor de realidade, de dia a dia, de cotidiano, de você estar bem, de se preocupar. Porque eu ouso dizer que eu já tive relações casuais que nesse primeiro encontro que eu nunca mais vi a pessoa foi tão amorosa quanto numa relação de anos, né? E às vezes a gente vê relações de anos que não tem essa amorosidade que pode nascer num encontro. Então eu vejo que está mais nessa capacidade desse encontro belíssimo, né? As pessoas estarem abertas, presentes, dispostas. Porque não tem coisa mais chata você estar ali transando com alguém. Ah, não, não põe a mão aqui porque aqui não pode, no sentido. Aqui é romântico, entendeu? Eu não posso ficar numa conchinha, porque uma conchinha é romântico demais. Já é romance. Cara, é só uma conchinha. Entendo os traumas hoje como terapeuta. Eu sei que cada um tem seus traumas, mas é, o quanto esse trauma tá te fazendo objetificar as pessoas também. Olha, eu só vai ser legal se eu pegar aqui, mão ali. Se você me beijar até isso. Ah, beijou, dá o abraço de 40 segundos lá, que a sua amiga, você falou na outra sessão, né? No outro episódio. Imagina, esse abraço já é demais pra mim, porque tá fora do código do sexo casual. Então, esse é o problema da objetificação de pessoas, e isso acontece em qualquer quantidade de tempo de relação. Aquele cara, aquele marido que só tá usando a esposa pra, literalmente, gente, enfiar o pau dele e não dar manutenção na relação, tá sendo tão superficial quanto um cara que tá aí pegando várias. É engraçado você falando isso, que outro dia eu vi um casal e é assim: o dia só tem 24 horas, certo? Aham.
Então, tantas horas para trabalhar, tantas horas para cuidar do corpo, tantas horas para isso, tantas horas para aquilo. E era um sistema assim, sabe? Agenda, né? Uau, que disciplina, por um lado, uau. Uhum. Mas aí, quando você olha e fala assim, e aí, quanto tempo dessas tuas horas tem para investir no relacionamento? Uhum. E assim, relacionamento é investimento diário. Uhum. Você consegue disponibilizar diariamente tempo para investir nessa relação? E qual a qualidade ainda que se faz isso? Exato. E aí, às vezes, as pessoas falam, não, eu já investi ali, ó, 10 minutos. Ou, não, eu já almocei junto com a pessoa. Eu já almocei? Não, peraí, você estava almoçando, você não estava comigo, criatura. Exato. Então, tempo de qualidade nesse lugar e o quanto você investe é o resultado que você vai ter dessas relações. E é muito nítida a diferença, porque às vezes a gente entende, eu falo como não monogâmica, praticante, saindo do armário, a gente consegue entender que tem pessoas diferentes com rotinas diferentes, assim como eu também tenho a minha, né? Não dá para exigir que a pessoa esteja lá 24 horas comigo. Então, acho que esse que é o peso da monogamia e que tem muita gente fugindo do namoro, porque a gente exige que a outra pessoa esteja 100% nos nutrindo toda hora. Então, dá para entender a diferença de uma pessoa que é ocupada, mas quando ela volta a atenção para você, ela tá ali inteira, tá preocupada de verdade, ela não tá falando, oi, amor, tudo bem? Como você tá? Oi, amor, bom dia, tudo bem? Como você tá? Gente, é um porre isso. Porque... Como foi seu dia? Exato. Como foi seu dia? Tipo, pedindo um relatório. Exato. Ou aí o cara volta depois de um tempo, oi, sumida. Então, não é porque a gente é não monogâmico que você pode bater qualquer hora na porta de alguém e falar, ai, deixa eu te usar, oi, sumida. Cara, não é sobre isso. Se a troca é eu te uso, você me usa, porque ambos estão com desejo, se sentindo atraídos, se querendo, é uma coisa. Agora o outro chega do nada, manda um nudes, eu tô lá, trabalho corrido, e já começa a falar um monte de putaria, não te pergunta nem o que tá acontecendo. Fala, cara, peraí, meu filho tá aqui do lado, não vou entrar na putaria com você agora. Então você vê a total falta de percepção do universo do outro, de, no mínimo, ter sensibilidade de falar, como você tá? Tá Né? disponível Tá para disponível? né? Alguma Exato. coisa, conversa, foto. Seja lá o que for. Então, porque ela é terapeuta sexual, posso mandar foto de pau a todo momento. Porque ela... Então, gente, não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é porque não é monogâmica, não é porque trabalha com sexualidade. Eu acho que o limite do bom senso sempre é importante, né? Em tudo. Em tudo. Então, relacionamento aberto, começa abrindo a sua cabeça com você mesmo, se relacione com você, abrindo as tuas estruturas e vendo realmente o que é saudável, né? E o que dá prazer. E abrir o coração na medida do possível, né? Olhar para os genitais como centro cardíaco, literalmente, de acolher, de trazer essas pessoas, que esses afetos, e que seja a gente vá perdendo, usando esse momento para ir perdendo o medo de amar, né? Uhum. Eu sei que a gente tem medo de sofrer, mas por que a gente tem tanto medo de amar, né? Uhum. Então, esse foi o Pode Prazer, podcast onde o prazer, a 1, a 2, a 10 é permitido. Qualquer dúvida, deixem pra gente sugestões de pauta, acompanhem nossa agenda. E olha, se curtiu, se gostou, compartilha, curte. Tem Spotify, tem YouTube, tem Instagram, certo? Tem uma rede enorme para você compartilhar, porque educação sexual precisa nesse planeta, e distribui a rodo, por favor, meu amor. Olha, eu preciso falar uma última coisa. Vai. O tal do Bauman, né, falava dos amores líquidos, né? Uhum. E aí a gente passa o rodo, a gente aproveita o amor líquido e passa o rodo, distribui a balde. Então, né, vamos fazer esse amor líquido ser fluido. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Beijo.